Olá! Neste vídeo eu converso com você sobre a teoria da sedução em Freud. É no instante. E se você gosta de psicanálise, assine o canal e ative as notificações. Mas faz isso agora, porque senão depois você vai esquecer. Se você está acompanhando o canal, você já deve ter visto lá pelo vídeo sobre comunicação preliminar da série Estudos sobre Histeria, que o Freud já apontava uma ligação na etiologia da histeria com a sexualidade, ou seja, a sexualidade é uma das causas da histeria. Pois bem, como é que o Freud chega nisso? Primeiro que era, de alguma forma, algo que já se falava em sua época. Então, em si, isso não era grande novidade. Já se colocava, de alguma forma, né, que aquilo que se passava dentro da histeria teria a ver com sexualidade. Uma outra coisa importante quando a gente pensa como que surge a teoria da sedução é que isso deriva, a técnica catártica do Breuer e do Freud derivam da hipnose. E na hipnose se tem a crença, desde Mesmer, que é um outro vídeo da série agora História da Histeria, que o que aparece na hipnose é a mais pura verdade. Então, uma vez que você põe o paciente sob hipnose, faz perguntas para ele, o que ele responde é a mais pura verdade. E a gente também acompanhou, lá no caso da Elisabeth von R, que o Freud abandona a hipnose e vai para a livre associação, mas continua acreditando piamente que o conteúdo que vem da paciente ou dos pacientes é a mais pura das verdades. E aí tem um outro elemento que eu apontei tanto no caso lá no vídeo sobre M. von N, quanto no vídeo do caso Dora, sobre a questão da técnica exploratória do Freud. Muitas vezes ele parecia que estava tentando provar a sua tese e não fazer uma investigação. Então esses três fatores, a questão da hipnose, depois para a livre associação e depois também a forma de investigação, acabaram contaminando um pouco o campo de observação. Nesse contexto, o Freud vai publicar em 1894 o artigo As Neuropsicoses de Defesa, e em 1896 ele vai publicar um artigo Notas Adicionais sobre as neuropsicoses de defesa, onde ele vai colocar duas coisas. Primeiro, e aí é uma coisa muito freudiana, que a sexualidade é a única etiologia da histeria. Se naquela época era uma das etiologias, Freud vai dizer não, ela é a etiologia. E ele vai dizer uma segunda coisa, e aí é a teoria da sedução. Os pacientes histéricos, eles foram abusados na sua infância. Eles foram seduzidos sexualmente na sua infância, quer seja por uma pessoa mais velha, quer seja por um irmão mais velho, mas sempre foi algo real que aconteceu. Isso não foi muito bem recebido, o Freud ficou falando sozinho neste ponto, mas em 1897, em setembro de 1897, cai a ficha em Freud. Freud escreve a Fliess nesse setembro, dizendo o seguinte: fui enganado pelas histéricas. Não foi bem isso que aconteceu, foi um erro de observação, mas ele diz que ele é que foi enganado, as histéricas enganaram ele, e ele já sabia, portanto, da questão que a teoria da sedução não era verdade, né? Alguma coisa estava ali acontecendo, mas factualmente aqueles abusos não haviam acontecido. Isso já em 1897. Pois bem, ainda em 1898 ele sustenta a teoria da sedução, um outro artigo, vai sustentar a teoria da sedução também, no caso Dora, passa pelos 3 ensaios,
em 1905 e só em 1906 é que ele publica um artigo onde efetivamente ele coloca que ele errou. O nome desse artigo é Minhas Teses sobre o Papel da Sexualidade na Etiologia das Neuroses, isso em 1906. Nesse artigo ele vai colocar que a teoria da sedução foi um equívoco e que ele propõe a partir de agora a questão da fantasia histérica. O que significa esta fantasia histérica? Grosso modo, o que é que você tem? Você tem algumas experiências infantis ligadas à sexualidade infantil, que ele já havia proposto nos 3 ensaios da sexualidade, a necessidade do recalcamento desta sexualidade infantil para a fase genital, ou seja, de procriação, ou seja, tem aqui um recalcamento. Depois do recalcamento mais próximo à puberdade, você tem a instalação dos sintomas e ali, no mesmo período, a criação dessas fantasias histéricas, essas fantasias sexuais. Essas fantasias, o que elas são? Elas são ficções do que aconteceu na infância. E ela, portanto, ela tem 2 faces. Ela tem uma face voltada para os acontecimentos da infância, ela tem uma outra face voltada para o sintoma. Então é ela que ajuda a elaborar o sentido do próprio sintoma. Então aí o Freud remodela a sua teoria. Se antes eu tinha um trauma na infância e um sintoma, com deslocamentos, condensações entre um ponto e outro, a partir de agora existe realmente uma ficção sobre o que aconteceu nesta infância. Então, você remodela este palco da psicopatologia, você remodela este palco de como o sintoma é criado e, portanto, qual é o objetivo da investigação. Bom, espero que você tenha gostado deste vídeo e, se você gostou, deixa o seu like e a gente se vê no próximo. Muito obrigado e até lá!